Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje vamos direto para o comentário sobre o livro de Jubileus. Você já ouviu falar sobre esse livro de Jubileus? Eu já ouvi ele, e eu ouvi ele apenas uma vez. O livro ele tem mais ou menos 5 horas e, alguns minutos. 5 horas e meia, mais ou menos, para você ouvir. Então, é bastante coisa, né? O livro de Enoque está entre 4 horas e pouco. O livro de Jubileus, 5 horas e pouca para você ouvir. E você vai assistir esse vídeo aqui. Talvez você entrou aqui a primeira vez. Não esqueça de assistir o meu primeiro comentário, que é o que dá base para esse. É o que introduz esse vídeo. O primeiro comentário, eu falei sobre alguns livros da Bíblia. Se tivesse tais livros na Bíblia, se não tivesse tais livros na Bíblia, será que nós seríamos salvos? Eu dei alguns exemplos, né? Se tirássemos da Bíblia Isaías, Ezequiel, Jeremias, um buraco no Antigo Testamento, e se no Novo Testamento tirássemos Romanos, pode colocar Gálatas também e Efésios, outro buraco no Novo Testamento. Mesmo assim, poderíamos ser salvos? Poderíamos. Seria bem difícil de você pregar algumas coisas, a sua visão do reino milenário e do Messias ficaria minimizada, mas mesmo assim, por causa do livro da lei, dos outros profetas, dos salmos e do que restaria do Novo Testamento, nós poderíamos conhecer a história de Deus e poderíamos ser salvos, sim, mesmo com todos esses livros a menos na Bíblia. Só que como tem esses livros na Bíblia, nós temos uma visão, poderíamos ter uma visão maior das coisas do Senhor, mas por causa das religiões calvinistas, adventistas, que usam essas cartas para torcer a palavra de Deus e para levantar a bandeira da sua igreja, também se torna difícil de você ter a visão ampla do reino de Deus. Então vamos concordar nesse pensamento, que ele é bem coerente, né? E eu falei isso, dei esse exemplo, pelo motivo de Enoque e Jubileus estarem fora da Bíblia. Então, se eles estão fora da Bíblia, por que eles estão? Deus perdeu o controle das coisas? Por que Deus deixaria alguns livros fora da Bíblia? Então eu tive que desbloquear a mentalidade evangélica que os pastores colocaram na mente das pessoas. Não só pastores, mas eu tenho que falar a eles porque eles são os líderes. Desbloquear a mente do pessoal para o pessoal ficar com a mente aberta para receber nova revelação, porém com cautela. Cautela porque tem livros apócrifos, muitos. Basta você ler que você vê que é apócrifo, irmãos. Agora, uma pessoa que tem o Espírito do Senhor e se liga às Escrituras e lê Enoque ou escuta Enoque com atenção e o livro de Jubileus, não tem como falar que são apócrifos. Então eles têm que se fazerem perguntas. Por que está fora da Bíblia? Então esse é o contexto do vídeo número 1. E eu prometi que ia falar sobre Jubileus. Nós vamos falar sobre Jubileus aqui nesse vídeo aqui. Mas eu gosto sempre de trabalhar com a mente do povo, né? Com o que o povo vai perguntar, com o que o povo pode estar pensando enquanto ouve. Tem irmãos que vão ficar perguntando se isso tem algum valor para a salvação, preocupado só em ser salvo. O Senhor Jesus não está preocupado só em salvar. Ele está preocupado em fazer homens com a sua maturidade. Paulo fala lá em Efésios que a gente tem que prosseguir até chegar na estatura completa de Cristo. Estatura plena, de varão perfeito. Não apenas te salvar, ele quer te fazer rei e sacerdote. E é claro que entre os reis e sacerdotes, tem maiores, menores, médios, claro que tem. Nem todo mundo é salvo da mesma maneira. Igualzinho, para ser todo mundo igual, não existe isso. A prova disso está nas estrelas do céu. Em Daniel capítulo 12 está escrito assim: os que muito ensinarem a justiça brilharão como as estrelas do céu eternamente. Por quê? O profeta Daniel, na verdade não foi o profeta Daniel que falou isso, foi o Espírito do Senhor usando o anjo, talvez o anjo Gabriel, para falar isso para Daniel. É uma conexão com o livro da lei, que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, mas ali tem uma revelação a mais. E uma grande revelação. Porque quem é a justiça de Deus? Cristo. Cristo é a justiça de Deus. E os que muito ensinarem a justiça de Deus, que é Cristo,
brilharão como as estrelas do céu eternamente. Só que, irmãos, é fato, cada um ensina a justiça de Deus conforme a renovação da sua mente. Os adventistas não ensinam a justiça de Deus? Eles creem no Senhor que a gente crê, na morte e na ressurreição. Como eles não serão salvos? Eles serão salvos. Talvez eles devam achar até ridículo eu estar falando isso, né? Parece que eu estou julgando eles, mas eu estou julgando a doutrina deles e o que eles abraçam. Então, do meu ponto de vista, eu tenho que falar dessa maneira. É claro que eles vão ser salvos, mas será que, por não se importarem com as festas do Senhor, as duas casas de Israel não conhecem e nem vão querer conhecer? Dizem que as 70 semanas já se cumpriram. No tempo de Estevão, pura invenção. Inventaram em 1844 a vinda de Cristo. Não deu certo, aí depois fizeram uma outra loucura. Disseram que Cristo estava no santo lugar até 1844 e dali ele passou para o Santo dos Santos para fazer o juízo investigativo. Irmãos, é uma pura invenção, parece uma seita. Eu até chego a chamar de seita. Mas tem muitas pessoas que não são aptas para entender isso, para discernir isso. Não consegue entender, diferenciar o bem do mal. Não consegue ver o leite espiritual do leite adulterado, porque tudo isso é adulteração da palavra. Onde que Jesus ficou até 1844? No santo lugar, e dali passou para o Santo dos Santos para fazer juízo investigativo? Isso é pura invenção. E você fala das festas para eles. Eles falam que festa? Festa já se cumpriu em Cristo. As duas casas de Israel? Que duas casas de Israel? Nós estamos falando da igreja. A igreja adventista do sétimo dia. O Ellen White. É isso que está no coração deles. Sábado é dessa maneira que eles ensinam a justiça de Deus. Se eles lutarem contra a carne, eu estou pegando eles de exemplo para esse vídeo, viu? Se eles lutarem contra a carne, vão ser salvos. Mas, olha o tanto que eles corromperam a palavra de Deus. E a palavra de Deus está para eles, está ali à disposição deles. Mas uma mulher dominou a cabeça deles. Dominou. Ela escreveu o livro e parece que o livro da Ellen White, eles falam que é inspirado por Deus e eles usam em paralelo com a escritura. E essa mulher errou demais. Ela pode ter escrevido muita coisa bonita, pode ter sido salva, mas ela é o que formou a mente dos adventistas. Se ela tivesse escrito sobre as festas, os tempos determinados, eles falariam. Não tem nenhum adventista que fala, eu acredito na Ellen White, mas essa porção aqui, isso não tem nenhum. Porque se houver, eles vão ser excomungados. Entenderam? Então, esse é o modo que eles ensinam a justiça de Deus. Calvinista, nem justiça de Deus ensina. Esse povo aí vai ser bem penalizado. Aí tem outras religiões, todos ensinando a justiça de Deus que é Cristo. Se alcançarem, forem dignos da ressurreição, brilharão como as estrelas do céu, só que cada um com a sua glória. Paulo, em 1 Coríntios 15, ao falar da ressurreição dos santos, ele fala do corpo natural e do corpo espiritual. E se você prestar atenção, ele jogou a ressurreição dos santos, do corpo espiritual, representado nas estrelas do céu. E disse que assim é a ressurreição. E ele falou que há diferença de glória, de esplendor entre o sol, entre a lua e entre as estrelas. Certíssimo. É a recompensa dos santos. Então, essa maneira do canal que vocês estão vendo, que eu estou ensinando no canal, é a maneira que eu estou ensinando a justiça de Deus. Se eu estiver ensinando algo errado, eu estou perdendo o esplendor. E se eu não lutar contra a carne, não vencer as paixões e não fizer o que é bom aos olhos do Senhor, nem nas estrelas do céu eu vou estar. Entre as estrelas do céu, né? Eu vou ser como areia da terra, pó da terra. Meu corpo vai voltar para o pó da terra e eu só vou levantar do pó da terra para receber uma condenação do Senhor, por ter deturpado a palavra dele. E não é isso que eu quero, não é isso que ninguém quer. Mas você tem que observar as escrituras e ver, entendeu? Então, eu acredito que eu trazendo o livro de Enoque, eu colaborando para isso, trazer o livro de Enoque, resgatar o livro de Jubileus, para as pessoas estudarem as profecias desses livros, isso vai contar no esplendor da minha glória quando o Senhor me ressuscitar.
porque traz muita luz na palavra de Deus e vocês vão perceber isso daí. Olha só, presta atenção nas instruções que estão saindo da minha boca. É diferente, vocês podem ver que é diferente, porque eu estou sendo iluminado por toda a palavra de Deus, por esses livros, e não estou deixando nenhuma placa de denominação, nenhuma religião tomar conta da minha mente. Seria vergonhoso eu batalhar, me preparar para defender a minha igreja. Vergonhoso isso. E muitas pessoas fazem isso. Então, após essa introdução, vamos para a instrução. O livro de Jubileus é um livro maravilhoso. Ele começa Na verdade, ele começa com Deus... Eu vou falar de memória, viu? Então, eu não estudei muito esse livro. Eu escutei ele uma vez e fiz 2 folhas de anotações. É o que eu posso fazer hoje. De uma próxima vez eu faço melhor. Começa com Deus dando instruções para Moisés, e aí Deus conta para Moisés toda a história, desde Adão, e ele conta até o momento da libertação. O povo saindo do Egito. E isso é perfeito, porque essa história ela se encaixa dentro do livro da lei, dentro da Torá. Ela se encaixa perfeitamente em Gênesis e Êxodo. Quando entra Levíticos, é aquelas instruções de animais, né? De como fazer os sacrifícios, todas as regras. Aí entra Números, faz algumas recapitulações da história deles saindo do Egito, acrescenta detalhes, e Deus acrescenta regras de organizações e numerações, né? Por isso que chama Números. Aí depois vem Deuteronômio, que é a recapitulação de tudo, e eu chamo Deuteronômio de Apocalipse do livro da lei. O livro da lei é um livro à parte, né? E ele tem um Apocalipse, é Deuteronômio. Deuteronômio revela coisas incríveis que não estão reveladas em nenhum dos outros 4 livros. Aí vai para os profetas. Qual é o Apocalipse dos profetas? Nós sabemos que é Daniel. Vai para o Novo Testamento. Qual seria o Apocalipse do Novo Testamento? O livro do Apocalipse. Entendeu? Eu nem coloquei Enoque aqui nessa história. Então o livro de Jubileus começa assim, e a história está sendo contada de uma maneira diferente. Isso é que nos surpreende desde o início do livro. A história está sendo contada em cima de Jubileus. Deus está contando os tempos de 49 em 49 anos. Ou seja, ele está usando toda a metodologia das festas para contar os tempos. Porque a festa das primícias é chamada de festa das semanas, 7 vezes 7 semanas, que dá 49 dias. E no dia 50º é chamado de Pentecoste. E aí depois Deus tem a lei das semanas de anos, que o povo deveria contar semanas de anos. Aí o povo conta de 7 em 7 anos. Ele trabalha 6 anos e descansa no 7º. E isso 7 vezes. Até dar 49 anos. Depois vem o 50º ano, que é chamado de jubileu. Por que você acha que na Bíblia tem um jubileu? Apontado lá em Isaías 63 como o ano aceitável do Senhor. E não é só em Isaías 63 que está falando desse jubileu. O jubileu está sendo falado no livro da lei. Ele se conecta com as festas, se conecta com as 70 semanas e com toda a palavra de Deus e com a ressurreição dos santos. Então, ao você estudar o profeta Daniel, as 70 semanas, você tem que conhecer as semanas de anos, o jubileu e as festas. Toda a numerologia se encaixa. A Páscoa é uma festa de 7 dias. As primícias, uma festa de 49 dias, 7 vezes 7. A festa dos tabernáculos, uma festa de 7 dias. Em todas essas festas tem entrega de primícias. A festa das primícias também é chamada de festa das colheitas, porque o povo recolhe os primeiros frutos da terra e entrega para o Senhor, para eles serem aceitos, que era uma figura de Cristo. Tudo isso está conectado e dentro do livro de Jubileus com muitos acréscimos. Uma mente humana não pode bolar a história do livro de Jubileus e inventar as coisas.
Então o livro de Jubileus, ele tem 49 jubileus e algumas semanas, porque ele conta de Adão até o povo saindo da terra do Egito. Não é lindo isso? E os tempos vão avançando, o Senhor vai contando as histórias dos patriarcas, com muitos detalhes que não estão no livro da lei, e isso é bem coerente acontecer. Muitas coisas são repetidas, outras são detalhes. Aguarda que eu vou falar, eu vou desbloquear esse pensamento para vocês, sobre por que acontece isso. E aí a história vai sendo contada em cima de jubileus. Deus vai contando os tempos em cima de jubileus. Até os anos que Adão viveu, os anos que Abraão viveu, é falado em cima de jubileus. Por exemplo, tal pessoa viveu 3 jubileus e algumas semanas e tais dias. É assim. E aí quando você chega lá no povo saindo do Egito, você vai ter 49 jubileus. Dá 2000 e alguns anos. Não é bonito isso? Deus, então, significa que Deus nos deu uma luz, uma dica de que o tempo está sendo contado por Ele através de jubileus, desde Adão até o final dos dias. Nós sabemos que no ano 6001 começa a festa dos tabernáculos. Como que nós sabemos isso? Por toda a escritura, pelos 7 dias da criação, a mensagem que Deus deixou lá, não posso explicar ela aqui agora. A mensagem que Deus deixou lá na criação, que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou, é desbloqueada todinha pelos profetas e pelos salmos. Sabemos então que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, e no 7º dia haverá um descanso solene na terra, um sábado milenar. E o 8º dia, que foi revelado pela festa dos tabernáculos, e aparece, no Apocalipse, a gente tem outros pontos de revelação sobre isso, mas principalmente lá na festa dos tabernáculos é revelado o 8º dia. Esse mistério é o que nos ajuda a entender que depois do dia do descanso de Deus, vem a eternidade, certo? Então, a passagem do tempo está sendo contada por jubileus, entendeu? E quando você olha de Adão até 6001, que é onde começa o 7º milênio, nós temos 120 jubileus. E isso é interessante. Vai dar 120 jubileus. Quando Deus foi falar para Noé, Noa significa descanso. Quando Deus foi fazer aquela figura, aquela mensagem em cima de Noé, onde ele destruiu todo o pecado do mundo no dilúvio e fez uma nova humanidade da descendência de Noé e dos seus filhos, ficou uma mensagem para o futuro. Essa mensagem é falada por Pedro, por Paulo, se eu não me engano, não sei se o Paulo chegou a falar disso, mas Pedro falou com muita clareza. E nós sabemos, que Noa significa descanso, então Deus deu um descanso na terra. Serviu de prefiguração para o futuro, só que agora no futuro Deus não destrói mais a terra no dilúvio, e sim com fogo. Por isso que lá em Apocalipse você vai ver o arco-íris em cima do trono de Deus, um arco celeste, lembrando da promessa que Deus fez para Noé. E inclusive isso aparece, se eu não me engano, aparece na 6ª trombeta. Tem um código lá que nos ajuda a lembrar da história de Noé. Entenderam? Então Noé serviu de parábola para contar a história do futuro. Por que eu estou falando de Noé? Presta atenção, Gênesis capítulo 6 diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aí vocês sabem da história aqui, Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Essa história já foi explicada pelo livro de Enoque. O que o Senhor está falando aqui para a gente? Os dias do homem serão 120 anos. Tem 2 interpretações aqui e pode ser que as 2 tenham concordância e não que elas estejam se contradizendo. Primeira interpretação, que desde
do dia em que Deus falou com Noé até o tempo em que ele construísse a arca, teria 120 anos na terra. E aí Deus iria eliminar os homens da terra. Essa é uma interpretação. Pode ser que seja realmente verdade, né? Eu não tenho como confirmar isso, mas é uma primeira interpretação. Como se Deus estivesse falando para Noé, daqui 120 anos eu elimino os homens da terra. A segunda interpretação, que eu acho bem coerente. Os homens viviam muito tempo nessa era. E depois disso, os homens passam a viver bem menos. Aliás, essa história está relatada com mais detalhes no próprio livro de Jubileus, que tem muita informação. Mas nós sabemos que isso é fato, né? Os homens viviam até 900 e tantos anos, mas passaram a viver pouco. E hoje nós sabemos que o homem não vive mais de 120 anos. Não é? É uma revelação. Por que Deus escolheu falar 120 anos? Vocês sabem que tem pessoas, principalmente lá no Japão, que vivem 110 anos. Eu não sei qual é o homem que viveu mais ou a mulher, mas ninguém passou de 120, não é? Ainda que passasse 122, 123, irmãos, é o limite que Deus estabeleceu, entendeu? Não tem problema se passa 2, 3 anos. Deus mentiu porque viveu 5 anos a mais. Pelo amor de Deus, vamos ao bom senso. Ninguém vive mais de 150 anos nessa terra, 200. E era uma coisa totalmente normal antigamente. Ter 500 anos é chegar na metade da vida, 400 anos. Hoje não. Então foi algo que Deus estabeleceu. Mas por que 120 anos? Ora, no Salmo 90, que é o salmo mais completo para revelar os tempos, um salmo cheio de revelação, e quem tem a revelação desse salmo para a escatologia, para o tempo final, tem que se lembrar disso que eu estou falando em Gênesis. Lá diz que os dias da vida do homem é 70, quando muito 80. É 70, até 80 é enfado. Mas os homens não vivem mais que 80 anos? Irmãos, vocês têm que entender o que Deus está falando. É uma realidade. A maioria dos homens hoje vivem nessa média, 70 anos. E os que conseguem saúde, os que cuidam da saúde, que não passaram a vida nas noitadas, que comeram bem, se alimentaram bem, fazem exercício físico, tomam sol, vivem 70 anos e ainda com saúde, mas depois já começa a vir um enfado, o cansaço e quando muito 80. E se passar disso, irmãos, é só dor de cabeça, não dá nem prazer mais viver. A não ser que Deus esteja com aquela pessoa, como estava com Moisés, não deixou os olhos de Moisés se envelhecerem. Caleb disse que aos 80 anos ele se sentia com a força de um rapaz de 40 anos. Caleb não estava mentindo. E nem Moisés falou, Caleb, peraí, você está com 80 anos, você vai falar que pode entrar em combates, entrar e sair com a mesma força de uma pessoa de 40? Não dá, né? Moisés não falou isso porque Moisés viu que o que Caleb falou para ele era a verdade. Então tem que olhar os dois pontos de revelação. Se Deus falou que a vida do homem é 120 anos, num ponto, e no outro 70, quando muito 80, tem revelação para os dois lados. E vocês já estão entendendo qual é o tipo de revelação, né? Os 70 e 80 anos é um outro tipo de revelação, que eu não estou explicando aqui agora, mas eu sei que muitos de vocês estão entendendo isso. Então por que Deus está falando de 120 anos? Porque Deus já daria um toque para a gente no livro de Jubileus, que 6.000 anos são 120 jubileus, querendo dizer assim, há uma mensagem agora, uma camada de revelação mais avançada, como se Deus estivesse falando para Noé. Noé não entenderia, mas lá no futuro, os seus apóstolos, os seus santos, nós entenderíamos. Noé, os dias da vida do homem é 120 anos, mas eu estou contando anos de jubileus. Quando der isso, eu trago o descanso na terra. Não você, Noé. Você vai ser uma mensagem para o mundo, uma parábola. Eu vou trazer um descanso na terra. 120 jubileus e vem o descanso. E Deus já nos deu o exemplo que de Adão até a libertação do povo do Egito foram 49 jubileus. Irmãos, vamos ao bom senso? Que mensagem é essa? Isso é incrível. Agora vamos para os detalhes que se encontram dentro desse livro. E eu pontuei aqui alguns.
A profecia dos 120 jubileus. Não está escrito 120 jubileus, mas Deus queria que nós somássemos, não iria demorar muito tempo para os santos começarem a juntar as peças do quebra-cabeça. Profecia dos 120 jubileus, baseada em 49 jubileus, que é a história do livro dos jubileus. E eu acrescentei essa parte aqui do homem que vive 120 anos. Tá vendo como Deus não fala nada por acaso? Existe sim uma interpretação e um cumprimento literal para o que Deus falou, mas o espiritual é muito mais avançado. Mas precisamos entender o literal também. Ponto 2. As obras de Deus em 22 obras. Isso daqui. Eu vou falar. Demora um pouquinho, mas eu vou resumir. A pessoa que está contando o livro, narrando o livro de Jubileus, ela está fazendo uma contagem das numerações, dos números das obras de Deus na criação. É muito detalhista esse livro. Pode crer que ele é cheio de detalhe. Gênesis, Êxodo, a Torá é um resumão para o povo não se perder em águas profundas. É um resumão. Se você quiser mais detalhes, você vai nos Jubileus. E se você quiser mais detalhes, o próprio Jubileu te faz referência para o livro de Enoque. Por isso que os dois livros estão fora da Bíblia. Agora, o porquê que eles estão fora, quem que deu essa ordem, foi inspiração de Deus ou não, fugiu da inspiração de Deus, isso nós vamos trabalhar num próximo vídeo. Por enquanto, guarde esse pensamento e vamos trabalhar com o que está aqui. Por que que ele está contando as obras de Deus em 22? E ele fala que de tal pessoa até tal pessoa foram 22 cabeças. E as obras de Deus foram 22. Por que esse destaque nesse número 22? Em numerologia profética, o número 21, ele significa milênio. E o número 22, ele significa eternidade. Por quê? A festa dos tabernáculos começa mês 7, dia 15. E é uma festa de 7 dias, vai até o mês 7, dia 21. Então, 7, 21. 21 é 3 vezes 7. Entendeu? Tem essa profecia, não é profecia, é um tipo de profecia através de analogia, de alegoria. Tem isso através dos 21 dias que Daniel jejuou. É uma coisa também difícil de se falar, mas quando desdobra o pensamento você fala que grandeza, que revelação. Não foi Daniel que escolheu jejuar 21 dias? 3 vezes 7. Entendeu? 21 dias é 3 vezes 7. Aí você tem 7 e 21 apontando para o milênio. Não foi Daniel que escolheu isso, quem determinou isso foi Deus. E havia batalha nos ares, batalha no céu, batalha na terra, enquanto acontecia esse jejum de Daniel. Maravilhoso, né? Então, e estava para se cumprir os 70 anos de cativeiro, que é uma alusão às 70 semanas. Nós sabemos então que mês 7, dia 21, termina a festa dos tabernáculos, ou seja, termina o milênio, e o que seria dia 22, Deus chama de 8º dia. Por que que Deus não chama de dia 22, como era para ser? Por que que Deus não disse assim lá no livro da lei? E no 22º dia, vocês vão fazer uma festa solene. Primeiro, porque se ele falasse 22º dia, parecia que era uma continuação da festa dos tabernáculos, e na verdade não é. O povo estaria habitando em tendas ainda, eles estariam reunidos ainda na terra, e só depois desse dia que cada um poderia voltar cada um para sua terra. Mas antes disso, não. No dia seguinte era um dia chamado de 8º dia, era o fim do ciclo do ano. E Deus chama de 8º dia justamente para quebrar uma conexão com a festa dos tabernáculos e para nos lembrar do que não tem lá no 7º dia da criação. Não tem o 8º dia, o 7º é o último. Mas nós sabemos que o 7º é um milênio, não a eternidade. E aí você soma as coisas e tem revelação. Então o número 22 aponta para isso. E essa questão do número 22 tem uma grande revelação na Menorá, que é o que eu posso falar em um outro dia. Lá na Menorá
Tem ali a data da festa dos tabernáculos, tem as 7 igrejas, os 7 milênios, as 7 festas, os números, tem tudo através dos detalhes ali. É uma peça incrivelmente reveladora. E aí a gente vê o escritor, o homem que escreveu Jubileus, contando as obras de Deus em número de 22, para falar de coisas eternas. Isso não foi por acaso. Terceiro ponto, nós temos os detalhes na vida dos patriarcas. E o que eu vou falar aqui, qualquer pessoa de bom senso vai concordar. Quando você lê o livro da lei, seja sincero. A vida dos patriarcas, que não é o que é mais importante, não é a vida de Abraão que profetizava a nova aliança. Moisés não profetizava a nova aliança. Eu sei que algumas coisas ali profetizavam. Moisés, ele era o mediador da antiga aliança, Cristo o mediador da nova, então tem um contraste aí para se usar. Aí tem o tabernáculo, tem as leis dos sacrifícios, tudo isso serviria de aio para levar para Cristo. Tudo bem até aí, mas quando Paulo ele vai falar de Abraão, ele quer falar da nova aliança, ele faz um contraste entre Moisés e Abraão. Os dois estão no livro da lei, só que Abraão viveu antes da lei. Moisés, ele foi o legislador da lei. Mas o que Deus prometeu para Abraão foi antes da lei. Não precisou de cumprir as coisas da lei para as promessas que Deus prometeu a Abraão se cumprirem na vida de Abraão e da sua descendência, que é Cristo, a igreja. Mas os relatos foram escritos no mesmo livro da lei para que tudo servisse de instrução. Então nós não poderíamos olhar para a palavra de Deus do Sinai para frente e deixar Abraão para trás, como os fariseus e saduceus e os judeus da época faziam. Paulo nos ensinou isso. Entendeu? Então nós temos detalhes na vida de Abraão, Isaac, Jacó, nas suas mulheres, no livro da lei. Mas você não sente que está muito resumido? Você sente, irmãos, você sente até a sensação que está faltando algo. Não é possível. O mais importante está aqui, mas está faltando algo. Se eu falar está faltando, algumas pessoas vão falar, como assim? Você está dizendo que a Torá está faltando? Irmãos, não é isso, não é com esse olhar que você tem que olhar. O que tem ali na Torá é um resumão e é o suficiente para você entender as coisas. Só que tem mais detalhes, mas Abraão não viveu só aquilo que está na Torá. Não foi só aquilo que Abraão fez que foi importante. Você vai ver no livro de Jubileus que Abraão foi tentado 10 vezes. Tentado pelo diabo, provado por Deus. Você vai ver que Abraão, tanto Abraão, Isaac e Jacó, tem obras ali, profecias, que não foram relatadas para a gente no livro da lei. Está no livro de Jubileus. E aí você começa a entender o porquê que a Torá está daquele jeito. Os profetas fazem a mesma coisa. Lembra que eu falei para você guardar um pensamento ali atrás? Era isso que eu ia falar. Os profetas fazem a mesma coisa. Você vai ver que o reino milenar está sendo contado em Ezequiel, mas não como está sendo contado em Isaías. Só que aquela grandeza do reino milenar que está sendo contada em Isaías, nós não temos com os mesmos detalhes que está sendo contado em Ezequiel do 40 ao 48. E nós temos peças e detalhes do reino milenar em outros profetas. É a mesma coisa os 4 evangelhos. Para que 4, já que todos vão falar a mesma história de Cristo? Cada um vai falar com um ângulo diferente. Precisamos dos 4. Se tirar um, fica um buraco. É a mesma coisa. Se você não lê o livro de Jubileus, fica um buraco. Mas o que tem no livro da lei é suficiente para você entender o que você deveria entender. E se você assistir o meu vídeo anterior, você vai ver que o que tem na nossa Bíblia é muito mais que o suficiente. Significa que Deus permitiu que os homens colocassem muito mais profetas do que a gente precisa. Até hoje o povo não entende. Os profetas usa para defender a sua igreja. Você acha que a igreja usa os profetas como deveria usar? Não usa. E quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja. Todas as denominações, as mais sensatas, não usam os profetas como deveria usar. No Novo Testamento nós temos mais que o suficiente. Mais. Imagina? Entenderam por que eu estou falando isso, né? Então,
O livro de Jubileus e o livro de Enoque, eles estão fora da Bíblia por um propósito de Deus de resgatar esses livros. Deus tem o propósito de resgatar esses livros e presentear os seus santos com o conhecimento cétuplo de todas as obras dele, como está escrito em Enoque 93, verso 15, que na 7ª semana seria escolhido justos da planta da justiça e a eles seria dado conhecimento cétuplo de toda a criação de Deus. E para isso precisaria desses justos resgatar o livro de Enoque. E Deus deixou peças dentro da nossa Bíblia para que isso fosse possível. É isso que é o trabalhar lindo de Deus. Porque ninguém é capaz de falar esse livro é apócrifo e esse livro não é apócrifo se não tiver um grande conhecimento das Escrituras. E ainda que você seja capaz de falar, não, esse livro é inspirado por Deus, você tem que ser capaz de provar o porquê que ele é inspirado e o porquê que ele ficou fora. É um desafio muito grande, mas você venceria esses desafios usando os próprios exemplos que estão dentro da nossa Bíblia. Não tem resposta que fique sem pergunta coerente. Não tem. Claro que você precisa acompanhar os estudos para você entender o porquê que eu estou falando isso com tanta convicção. Na nossa Bíblia tem livros que têm todas as características para ser comparado como um apócrifo, mas não é. Mas as características que a igreja usa para falar esse é apócrifo, tem livros na nossa Bíblia que, na verdade, é mais apócrifo do que os que são considerados apócrifo. Os que são, aspas, tipo Enoque e Jubileus. Eu já dei esses exemplos para vocês. Mas como está na nossa Bíblia evangélica, queridinha, sou evangélico, então só esses livros que são inspirados. Aí a pessoa não para para pensar quem foram os homens que escolheram os livros que entrariam na nossa Bíblia. Quem foram eles? Não vou falar isso aqui no vídeo, mas já que eu toquei no assunto, né? Quem foram eles? Foram os apóstolos de Cristo? Não, senão Enoque não estaria fora. É óbvio que não foram os apóstolos de Cristo. Na época o Novo Testamento estava sendo formado ainda. Os apóstolos todos já estavam mortos quando o Apocalipse estava sendo escrito por João. Era o único que estava vivo. Foram os judeus incrédulos? Não, porque senão não teríamos o Novo Testamento falando de Cristo. Foram os evangélicos? Não, a reforma foi com Martinho Lutero. Quem eram os únicos que viviam naquele tempo que poderiam falar esse livro é inspirado, esse não é? Os bispos católicos. Mas o Rodrigo Silva da Igreja Adventista se meteu a besta de tentar provar que o livro de Enoque é apócrifo e de falar que quem escolheram os nossos livros da Bíblia não foram os bispos católicos. Irmãos, esse homem tem que mexer com osso, sabe, com cavar buraco, tem que ver lá a datação das coisas. Esse é o forte dele. Bíblia não é o forte de Rodrigo Silva e nem de nenhum adventista. Entenderam? Tive que falar isso, né? E aí, irmãos? É um desafio para nós. Mas é um desafio que, passa-se alguns anos e a igreja vai entender. Entendeu? Não quer dizer que nós não podemos cometer erros. Eu já cometi algum erro nisso. Eu já criei no livro de Enoque 2. Só que hoje eu já não crio mais. Eu já acreditei no livro de Enoque 2. Mas depois que eu passei a crer na Terra plana, o livro de Enoque 2 para mim perdeu o valor. Aí depois eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava no livro. Podemos cometer esses erros. Mas... por isso que eu falo, os justos selecionados da planta da justiça têm que ser humilde o suficiente para reconhecer que errou. Entendeu? Não é um trabalho que uma pessoa faz sozinho, precisa de mais pessoas ajudando. Agora, quem é que está disposto a entrar nesse trabalho? Quem é? Eu conheço 2, 3 pessoas que podem me ajudar. O resto não pode. Tem que ser audacioso. Isso vocês sabem que tem que ser, não é? E fora que tem que ter uma paciência de Jó,
para você ouvir, anotar, comparar. E se você não tiver parâmetro, como que você vai comparar se é verdade ou não? Você tem que detectar algum erro. Por exemplo, o livro de Melquisedeque. Esse livro é apócrifo. Falar que Melquisedeque vem da descendência de Sem é apócrifo, porque o escritor de Hebreus refutou isso de todos os ângulos. Melquisedeque, ele não tem pai e nem mãe. Ele não tem nem princípios de dia e nem fim de existência. E tem mais detalhe aqui que eu estou esquecendo. Diz que ele é feito semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque é uma personificação de Cristo, não foi gerado nessa terra. E só aparece 2 vezes na Bíblia para nos dar uma grande revelação do sacerdócio de Cristo. Como é que um livro vai vir falar para mim que ele vem da descendência de Sem? Apócrifo. Agora, tudo que eu ouvi dentro do livro de Jubileus, eu não detectei erro. Tem desafios, mas não tem erro. Eu vi revelações. Essa dos Jubileus, Deus está contando o livro de Jubileus. Quem sabe tem mais revelações ali que a gente não está vendo. E é claro que você tem que escutar o livro para vocês entenderem. Aí dentro das promessas, dentro dos detalhes dos patriarcas, vocês vão ver coisas espantosas. Por exemplo, vamos começar aqui com... É que tem detalhes em todos. Em Abraão, Isaac, Jacó, nas suas mulheres, nos seus filhos. São detalhes lindos. Então eu já falei que Abraão foi tentado 10 vezes, né? Foi posto à prova 10 vezes por Deus. E em todas, Abraão foi achado fiel. Abraão, ele fazia a festa das colheitas. Vocês vão entender o porquê que Deus escolheu aquelas datas para dar para Moisés. Sabe quem instituiu as datas das festas? Algumas delas foi Abraão e Jacó. Por isso que esse livro recebe um título da igreja evangélica de pseudo-livro judaico. Porque como está dando muito detalhe das festas, aí pegaram aquele jargão, aquela frase para ridicularizar o livro. Assim como fazem com o livro de sabedoria da Bíblia Católica, aquele lindo livro. Falam que ali o livro está falando que o homem é salvo pela sabedoria. Coisas que estão escritas no nosso livro de Provérbios. Irmãos, deixa para lá. Então, Jacó, lembra que no livro da lei ele prometeu dar o dízimo? Mas não mostra onde ele está dando o dízimo, mas ele prometeu. E a gente entende a parte espiritual, o dízimo de Jacó. Lembra? Para você que é espiritual, você entende o que significa o dízimo de Israel. Somos nós entregues para Deus, como 144 mil, como primícias para Deus. Um povo espetacular, único, que estará com Cristo aonde Cristo estiver, que vai cantar um cântico que ninguém pode aprender. Esses são o dízimo de Jacó, na realidade. Mas Jacó de fato entregou dízimo. Os detalhes estão no livro de Jubileus. Sabe como ele entregou os dízimos? Num altar, e ele fazia ofertas para o Senhor. Coincidia com as datas que Deus estabeleceria no futuro. E Jacó, ele honrava Isaac e Rebeca de uma maneira espetacular. Como Jacó honrou seus pais e como Edom desprezou. E está escrito tanto no livro da lei como nos Jubileus que Rebeca amava muito mais Jacó, porque ele era um homem manso que aprendeu a escrever, não fazia mal para ninguém. Agora Isaac amava muito mais Esaú por causa da carne, mas está escrito que Esaú era homem violento, homem de guerra, e que entristecia o coração profundamente da sua mãe com as mulheres de Canaã. E Isaac já não ligava muito para isso, só que Isaac também ele era entristecido, está escrito no livro da lei, na Torá, só que com muito mais detalhes nos Jubileus. O que não tem, nesse ponto que eu estou contando aqui, o que não tem no livro da lei é que no futuro Isaac falou para Rebeca: eu amava muito mais Esaú do que Jacó, mas hoje eu vejo como ele nos honra e como ele nos ama. E hoje eu amo muito mais Jacó do que Esaú. Que coisa linda, irmãos. Aí você vê a espiritualidade de Isaac.
Ainda que alguém possa falar, isso é invenção, se fosse para estar escrito isso, estaria no livro da lei. Irmãos, o livro da lei iria virar um livro enorme, com tantos detalhes, que a gente ia se perder. Quem é que lê o livro da lei como deveria ler, ali, do jeito que está, resumidamente? Você sabe que o livro da lei está de maneira resumida. Você sabe disso. Tem muito mais coisas ali que você tem a sensação que está faltando, e a resposta está no livro de Jubileus. Vamos para outro. Não, tem mais detalhes aqui. Isaac. Irmãos, eu não vou ler nenhum texto aqui. É muita coisa para ler, é muito difícil de investigar os capítulos e versículos, mas eu estou falando o que está escrito. Para você comprovar que o que eu estou falando é verdade, você vai e escuta o livro. Eu vou deixar a única versão disponível que eu vi que dá para escutar com voz humana, eu vou deixar para você no comentário fixo, mas eu vou narrar esse livro para vocês. E vou narrar em silêncio e com música de fundo. E vou narrar ele e vou narrar Enoque, se Deus permitir. Pelo menos eu vou me esforçar. Isaac, ele fez uma profecia em Judá e em Levi. Isaac profetizou que haveria um santuário de Deus. Que coisa linda! E quando Isaac foi profetizar sobre Judá e sobre Levi, diz que o espírito de profecia caiu sobre ele. Aonde que tem esse termo, o espírito da profecia? Lá em Apocalipse. Logo no início do livro. O espírito da profecia. Eu acho que em Apocalipse 19 também tem. Tem 2 vezes isso, se eu não estiver enganado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Que é o que eu não vou falar agora, mas tem. Rebeca, não, irmãos, eu me enganei. Rebeca, que falou que o santuário de Deus estaria estabelecido. Rebeca. Isaac profetizou outras questões em Judá e em Levi que não estão na nossa Bíblia. Outro detalhe, Abraão fazia festa das colheitas. Abraão entregava para Deus primícias. E as datas, irmãos, quem cuidava disso era Deus. Mês 7 era tempo de colheitas. Isso não passou a ser assim somente depois de Israel. Abraão que fez, e Deus se agradou disso e estabeleceu como lei para Israel. Sabia? Vamos para outro detalhe. Logo no capítulo 2 do livro de Jubileus, você vai ver o templo de Ezequiel que vai ser estabelecido no futuro. Não fala o templo de Ezequiel, mas você vê que é um tempo do milênio e fala de um templo que vai ser estabelecido, construído. E não é a Nova Jerusalém, é óbvio. Então, de fato, tanto Enoque como Ezequiel estão dando literalidade para Ezequiel do 40 ao 48, no templo de Ezequiel. Isso é incrível. Vamos para outro ponto agora. Esse ponto aqui é muito bonito. Quando Jacó ficou sabendo que José morreu, era mentira dos seus irmãos, é claro. Mentira dos seus filhos, né? Irmão de José. Porque eles traíram José. Quando ele ficou sabendo, ele afligiu a sua alma. Foi uma dor muito grande no coração dele. Presta atenção. E Jacó, ele estabeleceu uma lei para os seus filhos. Ele disse que todo mês 7, dia 10, todos os filhos dele teria que afligir a alma. Porque assim ele estava fazendo e eles deveriam fazer também. E fazer isso por causa do contexto de José e por causa dos seus próprios pecados. Por quê? Porque Jacó falou assim: a amargura da minha alma foi por culpa de vocês. Vocês não trouxeram meu filho. É como se eles tivessem culpa. Então, por causa desse pecado deles em não ter cuidado de José, o filho favorito de Jacó, que é uma figura de Cristo, Jacó falou: todo mês 7, dia 10, assim como eu estou fazendo hoje, vocês vão fazer também. Irmãos, isso é incrível. José não estava morto, mas no coração de José sim. José foi traído, mas ele haveria de voltar. É a história de Cristo, irmãos.
O que a gente não sabe pelo livro da lei é que esse contexto aí foi no mês 7 e dia 10 Jacó recebeu essa notícia e ele perdeu o prazer de vida. E ele estabeleceu essa lei. E eles todo mês 7, dia 10, teriam que fazer isso. Foi por lei. O que Deus, claro, contou uma história em José, né? O salvador do mundo, aquele que é traído pelos seus irmãos e que pela primeira vez os seus irmãos não reconhecem ele, mas pela segunda vez os seus irmãos reconhecem. E ele é levado da cova, do poço que ele foi jogado, ele foi levado até o trono de Faraó, que era uma figura do pai, aquele Faraó era bom, e abaixo dele, só acima de Faraó não teria ninguém, e abaixo dele teria José. É igual o pai e o filho, uma figura tremenda. E isso a gente não sabe. Aí você vai ter a coragem de falar que um homem inventou isso? Por que um pseudo-judaico iria inventar essa história em cima de José, que iria dar mais pé para falar de Cristo? Jacó, ele entregava as primícias para Deus e já estabeleceu isso por lei. As primícias você sabe, né? A festa das primícias é depois da festa da Páscoa e dos Asmos, vem primícias. No Pentecoste nós não temos nada, eu não vi nada aqui, né? Deus acrescentou mais detalhes. Mas depois das primícias tem o mês 7, dia 10. Olha aí, irmãos. A festa das trombetas foi Deus que estabeleceu. Eu não vi nada de trombetas aqui. Mas você vê que Abraão já estabelecia algumas leis e Jacó estabelecia outras. E assim foi formando o que chegaria nas mãos de Moisés e Moisés passaria de lei para o povo. Essa lei serviria de aio até apontar para Cristo quando ele viesse, e essas coisas nos apontariam os tempos determinados para a sua volta, nos revelando os detalhes do que aconteceria, do que haveria de acontecer, e assim foi remontado o livro do Apocalipse. Isso é tremendo, espetacular isso. Tem mais uma história linda e tremenda no contexto de vida de Jacó, Raquel, Isaac e Esaú. Mas é uma história que dá trabalho e dá tempo, precisa de tempo para falar, mas é uma história linda. E eu vou deixar ela para um próximo vídeo, já que eu falei muita coisa de início. E para vocês entenderem, para ficar provado pelo nosso livro, pela nossa Bíblia que nós temos aqui, que algumas coisas que Deus fazia na vida de Abraão, Isaac e Jacó já ficaria de lei para quando Moisés viesse e daria para os filhos de Israel, vamos ler Gênesis capítulo 28. Presta atenção nessa revelação que tem aqui. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmã de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, aqui é a palavra Efraim, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Agora Isaac está de fato entendendo que Jacó haveria de ser uma multidão de povos. Como? Como? No mesmo minuto que Deus apareceu para Jacó, lá em Gênesis 35, do 9 ao 11. E ele abençoou Jacó e trocou o nome de Jacó para Israel, disse: De você sairá a multidão de povos. E Israel, multidão de povos. Israel, igreja. É fato isso. Fala, dos lombos dele sairiam reis. E no livro de Jubileus, fala com mais detalhe ainda. Fala, esses reis julgarão os povos conforme a sua vontade, e acrescenta detalhes incríveis. Verso 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. O que você encontrou aqui? Você sabe que Jacó está honrando seu pai e sua mãe. Porque o contraste da leitura aqui, você vai ver que Esaú desonra e Jacó honra. Olha o que Esaú fez. Vendo, pois, Esaú que Jacó abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã,
para tomar de lá a esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Esaú fez tudo ao contrário que o pai e a mãe dele não queria. Tem um contexto aqui dentro do livro da lei, que é contado com mais detalhes no livro de Jubileu, que Rebeca chega a falar: por que eu vivo ainda? Esaú gera amargura de espírito em nós, por causa das obras dele, dessas mulheres que são ímpias. E Jacó obedeceu tudo. Jacó está honrando seu pai e sua mãe ou não está? Tá. E Esaú está desonrando o filho da carne? Sim. Logo após ter contado essa história, verso 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu a Padã-Arã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, por causa dessa escada que liga o céu e a terra. E a descendência de Abraão se espalharia. Claro que isso aconteceu literalmente no povo de Israel, mas eles abençoaram as famílias da terra? Não. E a igreja? A igreja abençoa por causa do evangelho. Mesmo com todos os seus erros, ela prega as revelações do Filho de Deus. E vai se cumprir plenamente no milênio. Porque essa escada aqui, ela liga o céu e a terra, e ligando o céu e a terra, ela estabelece o milênio. Vou contar isso para vocês. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ok, verso 16 e 17. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E aí ele fez coisas aqui que representam as coisas que Cristo faria na sua igreja. Vou resumir aqui. Logo após Jacó ter honrado seu pai e sua mãe, Deus prometeu a terra para ele herdar. Aonde que a gente vê isso? Irmãos, o mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe para que você possua a terra que Deus prometeu dar. Aqui está sendo formado um dos mandamentos que seria estabelecido por lei em Israel. Assim foi com Jacó quando entregou as primícias, quando afligiu a sua alma no mês 7, dia 10, por causa de José, que ele pensava estar morto, mas não estava, que era uma figura da morte e da ressurreição de Cristo. Assim foi, irmãos. Basta a gente ler e meditar. Entenderam? E essa escada aqui já é revelado lá em João, capítulo 1, que é Cristo. João 1, verso 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel? E ao que Jesus lhe respondeu: Por que disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está falando aqui: vocês vão ver o sonho de Jacó se tornar realidade. Vocês verão anjos de Deus subindo e descendo através da ligação que eu vou fazer do céu e a terra. E isso não somente fala do nosso tempo, mas também fala da entrada no milênio. Logo após João ter relatado isso, e foi só ele que relatou, olha o que diz:
Ao terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. E Jesus estava ali, Jesus e a sua mãe. Irmãos, esse casamento ao terceiro dia, precisa falar alguma coisa? Infelizmente eu não posso ampliar a revelação que está contida dentro do capítulo 1 e dentro do capítulo 2. Mas aqui em João 1 e 2 tem os 7 dias da criação. Os milênios estão aqui. E aí? Jubileu é apócrifo? Não é. E isso daqui não é nem metade da metade das informações que estão dentro do livro. Então é isso daí, irmãos. Eu fecho o meu comentário do livro de Jubileus aqui. Digo para vocês ouvirem o livro, até que eu faça uma narração bacana para vocês ouvirem. E leiam também ou ouçam o livro de Enoque, o etíope, procura, né, o livro número 1. E pesquisa um pouquinho antes, né? Vai ler o livro que coincide com o que eu estou falando. Tem divergências de livros. Irmãos, divergências de livros de informações tem na nossa própria Bíblia. Você vai ver que algumas coisas que estão em Reis não concordam com Crônicas. E não tem saída. Não concordam. Você vê que é o mesmo relato, é o mesmo contexto, é a mesma história, mas números estão diferentes, informações estão diferentes. E aí? Você acha que Deus deixou isso cair na nossa Bíblia completa e inspirada por acaso? Isso te bota à prova. E aí, você vai escolher ficar com Reis ou com Crônicas? Aí você pode dizer, tô curioso, Luiz, cadê os exemplos? Os exemplos ficam para um vídeo mais completo, onde eu vou falar de erros de traduções que estão na nossa Bíblia, puxando sardinha, atraindo o arrebatamento secreto, atraindo o calvinismo. E para isso ficar mais fácil, eles não só mudaram textos e acrescentaram palavras dentro da nossa Bíblia, como também tiraram livros que reprovam diretamente as coisas que eles pregam, como Enoque e Jubileus. Aí você pode dizer, mas nós temos outros livros na Bíblia que também reprovam, mas esses reprovam com mais clareza, principalmente Enoque. Então não fica difícil pregar heresias. Aí eu vou separar e mostrar no aplicativo que eu tenho, que vai ser igual ao My Bible, qualquer um que vocês podem ver, vocês vão ver que esses erros estão, e Deus é o Deus que era um inspirador da história. Ele que inspirou. E aí, Deus inspirou, a Bíblia está com um monte de erro? Ao ponto de mudar uma frase e ela trazer uma heresia para dentro da igreja? Deus permitiu. Deus não é covarde. Deus não vai controlar todas as ações dos homens de maneira que algum queira fazer alguma tendenciosidade, ele vai e barra. Não vai fazer isso, mas ele vai restaurar. Entendeu? Esse é o plano dele, é a glória dele. Permitiu que 2 livros ou mais, não sei, por enquanto são 2, ficassem fora da Bíblia? Permitiu, porque o que tem na nossa Bíblia é mais do que o suficiente para a salvação e para ter um bom conhecimento das coisas. Haja lá, né, que muitas religiões não conhecem o que vocês estão conhecendo. Então é mais do que o suficiente. Mas Deus também tem o poder de trazer esses livros de volta e desafiar qualquer pensamento que se levanta contra a verdade. Nos dando poder, com exemplos dentro da nossa Bíblia, para vocês entenderem o porquê que esses livros ficaram fora da Bíblia e como que Deus tinha a intenção de resgatar eles através de muitos desafios e presentear os seus santos. Deus criou na criação e tudo que ele falou, tudo que ele criou, ele falou foi bom. Bom, 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 bom. Quando chegou no homem, ele falou é muito bom. 7 vezes lá, está escrito é bom. Mas tudo que era bom ficou mal. Deus não poderia impedir isso? Poderia. Mas ele deixou tudo que era bom se converter para o mal. Agora animal come animal, homem faz guerra com homem, homem mata animal, animal mata homem. Tudo fica ruim, mas ele traz restauração, resgate da sua criação. E o que era bom, ali o que era bom realmente era bom, mas o que ele vai resgatar vai ser infinitamente melhor do que ele fez e disse que era bom. Ele vai restaurar uma glória maior. E agora eu vou fechar esse vídeo com uma revelação que para alguns vai ser revelação, para outros vai ser escândalo, mas é uma revelação espetacular.
Logo, nos primeiros capítulos de Jubileus, disse que quando Adão foi expulso do paraíso, Deus fechou a boca dos animais para que eles não falassem mais. Ai, que heresia! Isso é apócrifo. É? Vocês acham que Deus não tem o poder de fazer os animais falarem? Vocês acham que os criadores de filmes são mais criativos do que o próprio Senhor? O Senhor já não está dando exemplo na Bíblia que animal fala? Você não vê Eva ficando espantada porque uma serpente estava falando. Lembra que eu falei nos vídeos de Enoque que dava a sensação em mim que os animais poderiam falar? Nossa, iria ser perfeito, mas eu falei, não tenho prova para isso. Eu nem conhecia Jubileus. A sensação que eu tinha está indo em Jubileus. Por que eu tinha essa sensação? Primeiro, porque Eva não ficou espantada. Devia uma serpente falando, tudo bem, poderia, e nem Balaão ficou espantada quando o animal falou com ele. Tudo bem, poderia ser apenas uma sensação e algo que Deus não quis explicar. Deus não quis relatar o espanto de Eva e resumiu. Mas, então a gente tem que acreditar que a serpente se incorporou, que o diabo se incorporou na serpente, que era um animal, está escrito que era um animal e o mais astuto deles, e a serpente não se rastejava, ela tinha pernas, se incorporou e seduziu Eva. Tinha que acreditar sim, mas quando o Jubileu diz pra gente que Deus fechou a boca dos animais para eles não falarem mais, tá explicado. Tá explicado, porque quando Deus quis repreender Balaão, ele fez uma jumenta falar. Não foi apenas para usar um jumento para repreender a loucura de um profeta. Porque se Deus repreende um profeta que tinha visões milenares, é profeta de Deus, tinha visões, abençoou Israel, mas que estava vendido pelo preço do dinheiro. Estava sendo tentado e foi vendido, e foi tropeço para os filhos de Israel, fez eles adorarem ídolos. E por isso está sendo falado sobre ele lá em Apocalipse, como tipologia. Se Balaão viu uma jumenta falar e repreendeu a loucura dele, Deus fechou os olhos de Balaão por causa do pecado dele e abriu os olhos de um jumento. É vergonhoso, mas Deus fez o jumento falar. Por quê? Você vê dois animais falando já. Aí você pode dizer, mas eu prefiro acreditar assim. Por um lado, Satanás tem o poder de fazer a serpente falar. Por outro lado, Deus tem o poder de fazer um animal falar, e cada um falou, não porque eles falavam ou voltaram a falar, mas porque tinham que falar e pronto. Tudo bem? Você pode ficar só com isso. Não tem problema, mas eu prefiro abraçar o que está escrito aqui no livro de Jubileus. Se eu acredito no livro, eu tenho que acreditar nisso, e isso é muito mais glorioso. Quer um exemplo, outro exemplo que animais falam? Os animais são chamados de quê? Seres viventes, não é? Quando Deus fez a água produzir animais e a terra produzir animais, diz que eles foram chamados de seres viventes. Quando o homem saiu da terra no sexto dia, junto com os animais da terra, o homem não foi chamado de seres viventes, foi chamado de alma vivente. E Deus soprou no homem, não soprou em nenhum dos animais, soprou no homem uma inteligência infinitamente superior a todos os outros. Isso era uma figura das coisas que tinham no céu. No céu você vai ver animais mesclados com homens. Os seres viventes. Eles têm rostos de animal, de verdade, não é visão, apenas visão, de verdade. Um que tem rosto de leão, que tem rosto de águia, que tem rosto de novilho, que tem rosto de homem, e eles estão juntos engrandecendo a Deus com voz humana. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Deus não pode fazer os animais falarem? Pode. Agora, se ele vai fazer isso no milênio ou na eternidade, aí eu já tenho dúvida. Ele pode fazer isso no milênio, ele pode fazer isso não no milênio, mas na eternidade. Mas que ele vai dar voz aos animais novamente, ele vai. Se diz que a serpente era um dos mais astutos, quer dizer que cada animal tinha a sua astúcia.
mas a serpente era mais astuta. A criação de Deus mais astuta usou o animal mais astuto para enganar o homem. A criação humana, feita à imagem e semelhança de Deus, mais astuta. Entendeu? E tudo se converteu em mal por causa do diabo, que foi homicida desde o princípio. Então eu acredito que os animais falavam e que eles voltarão a falar. E aí, tenta imaginar uma glória dessa. Os animais não vão ter domínio de reinar, não é o desenho Rei Leão, mas aquilo ali mostra o que Deus é capaz de fazer. Os animais podem falar uns com os outros, não cada um com seus ruivos, com seus sons, mas com voz humana. Só que é claro, não tem capacidade de fazer o que o homem faz, fora por causa do formato deles, né? E por causa da inteligência que Deus deu a consciência para cada um, conforme a gente pode ver isso já nos dias de hoje. Cachorros mais inteligentes que cachorros. A consciência de uma galinha. Coitado, comparar isso com um cachorro. Eu não quero ter uma galinha aqui em casa. Eu quero ter um cachorrinho. Mas olha a consciência de um leão para um cachorro. Eu queria ter um leão dentro de casa, mas se eu tivesse eu morreria. A não ser que ele fosse meu desde pequeno. Cada um tem a sua consciência, irmãos. O rei dos animais da terra é o leão. O rei, ou melhor, a rainha dos animais, das aves, é a águia. Isso o mundo animal fala. Tem um rei e uma rainha, o leão e a águia. E isso está nos seres viventes. Entenderam? Então eu acredito. Muitas pessoas só por verem isso iam falar apócrifo. Esse livro é apócrifo porque os animais estão falando. Ah, irmãos, tudo bem, é um limite. A pessoa chegou nesse limite. Pode ser que ela pense, nossa, eu estou sendo livrada de cometer tanta heresia, de pregar tanta heresia, melhor ficar só com a Bíblia. Mas ela também pode estar sendo provada. Bom, esse daí poderia crescer mais, não quis crescer. Fica só com a Bíblia, não tem problema. Luta contra a carne, faz as obras e seja salvo. E não é só ser salvo, porque dá para fazer muitas coisas para adquirir cargo de rei e sacerdote. Mas, irmãos, não é à toa que Enoque disse que seriam escolhidos justos, santos, selecionados da planta da justiça, para olharem para o livro da retidão, o livro do escriba da retidão. E tem um ponto lá em Enoque que diz que feliz aqueles que pudessem comer desse bom alimento que está no livro. E nós seríamos selecionados para serem dados para nós conhecimento cétuplo de toda a criação de Deus. Enoque pega a terra, que é uma bola, e achata ela e deixa ela como ela é, plana. As coisas funcionam no mundo plano. Enoque revela coisas para a gente que nenhum olho pode ver. Enoque luta contra a NASA e contra a ciência. A nossa Bíblia também, mas Enoque com muito mais clareza. Se tem Enoque, não tem como um cristão se render à ciência. Tem cristão hoje que, mesmo vendo todos os versos que estão em Gênesis e nos profetas, falando que Deus colocou bordas ao redor da terra para que as águas não ultrapassem. Para que bordas? Se é a gravidade que prende tudo e se ela é redonda? E um monte de detalhes, né? O sol se movimentando, etc. Eles resistem a tudo isso e se inclinam para a NASA. Se inclinam e falam que não tem nada em discordância. Ou seja, foram cegados. Para mim, cegou os olhos para a criação de Deus. Tudo bem. Não querem conhecer, não querem mais luz, fica achando que o mundo é uma bola giratória molhada, redonda, rodando a 1.666 km por hora, 300.000 vezes menor do que o Sol, e o Sol lá, o Deus da Terra, o centro de tudo. Fica com isso. Eu prefiro crer no que a Bíblia está dizendo, só que Enoque, você não tem como resistir. É muito claro. Entendeu? E Enoque resgata Jubileus. E Jubileus não resgata nenhum outro livro. Eu sei que tem irmãos perguntando, quando eles veem esses vídeos, eles perguntam, Luiz, e o livro de não sei quem? Eu vi o livro de Tomé, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Tiago, o Apocalipse de Elias, não sei o quê. Irmãos, vocês acham que eu estou lendo todos os apócrifos aí, escutando tudo e deixando a Bíblia de lado? Não.
Eu já escutei o Apocalipse de Elias. Apócrifo. Ouvi apócrifo. A carta de Barnabé é interessante, mas apócrifo. Mas o que eu ouvi? O Apocalipse de Pedro. Eu fiquei em dúvida. Mas não ardeu no meu coração. Eu não consegui conectar com toda a Bíblia e falar, nossa, isso resgata muitas verdades. Tá lá, em quarentena. Mas Enoque e Jubileu, até agora, Enoque eu tenho certeza, Jubileu, até agora, tá perfeito. E se foi um livro que, de repente, eu veja que é apócrifo, nossa, realmente falhou aqui, pelo menos é um livro digno de ser estudado. É um livro de um homem inteligentíssimo e de uma mente, né, já que ele inventou tudo isso daí, de uma mente bem engenhosa. Não contrariou nada, não levou a gente a adorar outro Deus, não levou a gente a adorar Maria, não levou a gente para longe da nova aliança, nada. É igual o livro da lei, só que com mais detalhes. Por exemplo, só de Deus estar contando os tempos por jubileus e somando aquela questão dos 49 jubileus, que é a linha do tempo do livro de Jubileus, e a gente olhando para a história com a revelação das semanas de anos e dos milênios, com os 120 jubileus, lembrando dos 120 anos de Enoque, irmãos, isso é brilhante. Para mim isso é mente do Espírito do Senhor, não é mente humana. Que pseudo livro judaico que é? Isso é livro lindo. Vocês acham que eu vou ficar 5 horas e pouco narrando um livro que é apócrifo? É 5 horas narrando? Não. O livro é 5 horas e pouco narrado. Narrando tem todos aqueles erros. Você lê, erra, volta. Aí não gostou, volta. Vai ser mais ou menos 10, 12 horas narrando. Para depois ter um trabalho de edição. A mesma coisa vai ser com Enoque. E eu quero começar essa semana. É proposta para daqui a um mês lançar no canal. Mas eu quero fazer. E vai ser o primeiro livro que eu tenho a vontade de narrar. Eu quero narrar. Para os irmãos terem acesso. E quem sabe Deus levante pessoas para fazerem aplicativos para esse livro. Você acha isso impossível? Já tem pessoas que fazem aplicativo de maneira perfeita. Basta a gente dar um cascalho para a pessoa, falar quanto você cobra para fazer um aplicativo do livro de Enoque. Mas eu quero um aplicativo que tenha um mecanismo de busca. Aí você mostra um modelo para a pessoa, ela vê qual vai ser o trabalho, dá o valor. Pronto, a gente tem um aplicativo na nossa mão. Vai procurar qualquer frase, palavra dentro de um aplicativo. Já tem aplicativo do livro de Enoque, mas não tem mecanismo de busca. Um mecanismo de busca perfeito é quando você pode cruzar 2 palavras, 3, e aí você recolhe aquele texto. Porque se no mecanismo de busca você puder colocar uma só palavra, nossa, dá muito trabalho. Tem PDF do livro de Enoque, mas aí eu vou ter que ir num computador ou ver aquelas letrinhas miudinha, menor que uma formiga, no celular. E aí eu quero buscar alguma coisa do sol, só que eu vou buscar sol e aí vai sair 300, 400 versos só para buscar um texto. Aonde que está? Agora se eu sei que o sol está falando do sol e da consciência, eu coloco ali sol, consciência, já sai o texto específico. Esse é um aplicativo de busca inteligente, é o que eu uso aqui. Tem que ter combinações de palavra. Tem pessoas capazes de fazer isso. Pronto, a gente tem um aplicativo na mão, entendeu? Dá para fazer isso. É só a gente orar ao Senhor e pedir para Ele levantar pessoas. Se tiver quem faça, a gente arruma o dinheiro, faz uma vaquinha e todo mundo que ajudou tem direito ao aplicativo. Pronto, é nosso. Quer coisa melhor que isso? Isso é para os interessados em estudar, né? Quem quer somente ler não precisa de aplicativo. Então, não faz muito sentido gastar dinheiro com isso. Mas os interessados em estudar podem fazer e presentear outras pessoas. Dá o aplicativo. Não sei como isso funcionaria, né? Como a pessoa vai te pôr um aplicativo, vai te dar, porque tem que jogar em algum lugar para você baixar, mas hoje em dia dá para fazer tudo. Basta alguém querer. E eu queria que a gente tivesse um aplicativo para facilitar os estudos. Mas tendo um áudio e a gente poder ouvir, já vai ser um avanço muito grande. Tendo um áudio bom, né? Porque já tem áudio no YouTube. O do livro de Enoque é bom, eu gostei. Mas a gente tem que ter opções a mais para não enjoar. Vai chegar uma hora que vocês não vão querer ouvir mais minha voz.
Tem que ter outras opções. E a música de fundo, ela é bonita, mas pode atrapalhar. Aquela música de fundo, a mesma, durante 5 horas, enjoa. Tem que ter aquela opção sem música nenhuma, né? Então vamos lá. Vamos finalizar o vídeo aqui. Queria que vocês deixassem os comentários. Assista o vídeo número 1. Tanto o 1 como o 2 desses comentários aqui de Enoque e Jubileus, eles vão estar na playlist de Enoque. Eu vou colocar lá também. Eu vou misturar Enoque e Jubileus por enquanto. Depois eu separo em playlists diferentes, mas por enquanto eu vou misturar. A playlist de Enoque, assista, você vai ficar surpreendido com tantas revelações que tem nessa playlist do livro de Enoque. E eu estou cruzando, vou tentar cruzar tudo isso daí com toda a Bíblia, para que a Bíblia, a própria Bíblia, né, não fique de lado e a gente fique só em Enoque e em Jubileus, porque tem pessoas que fazem isso. Deixa a Bíblia mais um pouco de escanteio e fica nos livros considerados apócrifo ou que agora não são mais apócrifo, mas tem que fazer a combinação, tem que ter a ligação, porque só com Enoque não resgata toda a verdade. O Enoque, ele te dá conhecimento cétuplo por causa do restante da palavra. Sem Daniel, sem Apocalipse, Enoque é bloqueado. Tem coisas claras, dá para entender muita coisa, mas ainda não dá, não desbloqueia, não dá o conhecimento cétuplo. Precisa de todos os livros da nossa Bíblia para ter o conhecimento cétuplo. Conhecimento cétuplo é 7 vezes mais, é completo. E para estar completo, não é só Enoque. É Enoque e a Bíblia. Agora a Bíblia sem Enoque não tem cétuplo. Não é completo. Tá bom? Então, deixa os comentários. Ajuda o canal aí, conforme você puder ajudar. Compartilhe os vídeos. E até os próximos estudos. Fiquem na paz. Deus abençoe.